do mal é talvez uma das questões mais debatidas ao longo de toda a história, né? Não é verdade? Isso, se você for ver, aparece discussão sobre isso em todas as épocas da história, os filósofos estudando a questão do mal, é uma pergunta sempre atual, não é? Sempre atual, as pessoas estão sempre se questionando e falam, puxa vida, mas por que, vamos imaginar, uma coisa assim aberrante, né? Como que Deus permite que uma criança seja jogada numa lata de lixo, um bebê, na verdade? Coisas assim que a gente fica sabendo, coisas, histórias que nós ficamos sabendo que são terríveis, na verdade? E você fala assim, não, e por que Deus permite um tsunami? Por que Deus, será que é Deus que é causa disso? Não é? Isso aí Deus não tem nada a ver com isso, Deus tem a ver, não é? As pessoas também fazem muitas pessoas até falam que não acreditam em Deus porque existe o mal. Muitas não, mas existem pessoas que falam assim, não, como que Deus pode existir se existe essas coisas, né, que nós ficamos sabendo, essas coisas terríveis, né? Então, Deus não pode existir e permitir isso, não tem cabimento. E é interessante aqui, Santo Agostinho, ele é do século IV, Santo Agostinho. Ele estudou muito essa questão. Interessante, Santo Agostinho, acho que não tem questão que ele não tenha estudado, porque é incrível, esse homem, ele foi muito, muito inteligente, era um homem muito inteligente. O que ele escreveu de livros e de tratados é uma coisa incrível, é incrível. E parece, segundo conta, ele escrevia todos os dias, meia hora. Todos os dias antes de dormir, ele escrevia. E as coisas que ele sabia. Então, ele foi escrevendo tratados e tratados, mas é tudo assim que você lê até hoje e é perfeito, né? Você fala assim, não é possível que alguém possa saber tanto, né, e começar a escrever e acertar, nossa, muito, muito, né? Então, por exemplo, a definição de mal é dele, né? A definição de mal. Então, ele chegou à conclusão, tentando entender o mal, que o mal não existe. Opa, como assim? Quer dizer, se Deus pode fazer o mal, então a questão, ele estava pensando assim, Deus pode fazer o mal? E aí ele descobriu, entendeu, do ponto de vista filosófico até, de que o mal não existe. Por quê? Porque o mal é ausência de bem. Ausência de bem. O que é o mal? Ausência de bem. Então vamos pensar, o que é a cegueira? A cegueira existe? O que existe é um olho, né, que tem uma deficiência, tem uma ausência de perfeição. Né? Então, a ausência de perfeição nós chamamos de cegueira. Não é que a cegueira seja uma realidade, a própria cegueira seja uma realidade. A cegueira é uma deficiência, é uma falta de, né? Não é algo, é a ausência de algo, a ausência de uma perfeição. E como Deus ele tem a perfeição infinita, ele não tem ausência de nada, né? Então Deus ele não faz o mal, né? O mal não é uma realidade que Deus faz ou realiza, por assim dizer. Interessante, né? Que coisa, né? Falar isso, né? Puxa vida, que o mal é ausência de bem. E se a gente for ver o mal moral, né? O mal, o que é o mal moral? Que é o pecado, né? O comportamento ruim das pessoas, enfim, toda a maldade que há no coração humano. E o que é essa maldade? É a ausência de bem. A ausência de bem. Se a pessoa... o que é o orgulho, por exemplo? Né? O orgulho não há uma realidade em si do orgulho. Por que Deus não tem orgulho? Porque o orgulho é uma falta de amor.
é uma falta de amor, né? É uma ausência de amor. Por isso que a gente fala que toda a maldade humana, a gente fala que é um amor desordenado. Um amor desordenado. Então, é um amor desordenado pela própria excelência, ou seja, é um amor a si mesmo muito grande, então isso é orgulho, é a soberba, né? É um amor desordenado pelos bens materiais, então é a avareza, o apego às coisas terrenas, né? O amor desordenado da vista, então aí vem os olhares, que a gente pode olhar para coisas que são ruins e não deveria olhar, né? E assim vai, né? O amor desordenado. Então é interessante, falando aqui o que eu disse, né, de amor, de moral, né, do aspecto moral e do aspecto físico, então eu falei da cegueira também. Então, de fato, nós temos que fazer duas distinções. Uma distinção, duas distinções, que é o mal físico e o mal moral. A gente nunca para pensar muito nisso, mas existem esses dois males, né? O mal físico e o mal moral. Por exemplo, uma criança que cai do terceiro andar do apartamento, né, e morre, né, cai no prédio e morre. Né, isso nós chamamos de mal, né? Isso é uma coisa, puxa vida, por que foi acontecer isso, não é? Será que Deus não poderia ter impedido? Deus não poderia ter impedido, Deus não poderia intervir para que isso não acontecesse? Não é? Um acidente, não sei, um vendaval que é muito forte, que fez uma pessoa cair num precipício, e assim vai, né? Tem tantas coisas da natureza, né? Fenômenos da natureza que provocam o mal. Fenômenos da... Então, aí seria a gravidade, né? Puxa, não poderia ter a criança, na hora que cai, você tira a gravidade para que não aconteça dela cair e morrer? Não poderia fazer uma coisa assim, né? Então, poderia. Deus poderia fazer assim? Poderia. E por que ele não faz? Interessante, né? Por que Deus permite que as leis da natureza que foram criadas por ele e os fenômenos da natureza que foram criados por ele, como o vírus, né? Deus poderia impedir que existisse um vírus e ele causasse todo esse mal que está causando agora. Ele é o Senhor de tudo, né? É o Senhor de toda a criação, o Senhor, né, do universo, né? Nós que temos fé acreditamos nisso e podemos até demonstrar a existência de Deus. E então sabemos que Deus está por trás de tudo. Agora, se Deus está por trás de tudo, por que ele não impede que exista o mal físico? Então, uma boa explicação que eu vi sobre isso é que, vamos imaginar que Deus ele interviesse em toda a situação que fosse acontecer algum mal físico, alguma tragédia, enfim, algum fenômeno da natureza ou pela própria lei da natureza acontecesse algo ruim. E Deus toda hora interviesse aí. O que aconteceria? Ele não ia fazer mais nada da vida. E ela não tem mais tempo, né? Porque o tempo todo ela vai ter que ficar. Não, mas isso aí para Deus não tem problema, porque Deus, a gente entende a Deus, segundo nosso entendimento, nós somos criaturas limitadas, né? Então, nós vemos as coisas como limitadas, mas Deus ele não tem nenhuma limitação, tanto assim que ele governa toda a vida de todos nós que estamos no mundo. E não há nenhum fio de cabelo que caia da cabeça sem o seu consentimento, ele diz, né? Então, ele está cuidando, assim, todo o caminho de cada um das coisas que acontecem a cada dia. Por que Deus permitiu que acontecesse isso hoje, que não sei o que, enfim, esse episódio.
tudo está passando pelas mãos de Deus, então Deus já está muito ocupado, e isso não é problema. O que um autor dizia, eu achei muito interessante, ele dizia assim, vamos imaginar que Deus, ele passa a ser um Deus paternalista, que é isso, né, que ele chega lá como um pai e evita o filho de qualquer problema, não é? Então, os seus filhos não amadureceriam, né? Não haveria maturidade. É você evitar o problema, evitar os problemas dos filhos, isso não faz com que eles cresçam. Então, a própria dificuldade da vida, o enfrentar os desafios da vida, faz com que nós cresçamos, amadureçamos, não é? Então ele falava desse aspecto, e é verdade, é verdade. Então não haveria a evolução do ser humano. O ser humano não evoluiria se ele fosse privado desses acontecimentos o tempo todo. Também não evoluiria o mundo e a ciência, porque se chega logo Deus ali, né, e faz uma intervenção, né, vem o vírus e aí Deus então intervém e faz o vírus desaparecer, né? Não existiria a Natácia, porque ela não seria médica, não estaria estudando medicina, ela está estudando medicina justamente porque tem as leis da biologia, as leis, né, do corpo humano, e ela está tentando, como mais um ser humano, entender isso para poder vencer os desafios que vêm daí, né? Então nós seremos seres assim muito, muito, enfim, sem nenhuma evolução, né, em termos humanos, né, para crescimento diante das dificuldades, os desafios da vida, e a sociedade como um todo também teria uma evolução pequeniníssima, minúscula, né? Então, e Deus, na verdade, se uma pessoa morre, vamos pensar assim, puxa vida, mas isso acarretou a morte dessa pessoa, né? Ou isso acarretou, não sei, um mal, como por exemplo isso que falava de uma criança que é deixada numa lata de lixo, um bebê que é abandonado numa lata de lixo por uma mãe e tal. Puxa vida, isso não é algo, enfim, isso pode ter consequências na vida dessa criança. Se ela souber isso, então, nossa, pode causar um trauma para o resto da vida, os traumas, né, que as pessoas têm devido à família, acontecimentos da família e tal, né? E por que Deus permite isso? Deus permite porque Ele conta com isso para o nosso crescimento. Ele conta com isso para uma grande finalidade que Ele tem, que é a grande finalidade de Deus para nós aqui no mundo, que é a nossa salvação. A nossa salvação. Quer dizer, que tudo está concorrendo para a nossa salvação. Tudo está dirigido para a nossa salvação. E para a nossa salvação é necessário passar pela cruz. É necessário. Se nós não tivéssemos nenhuma cruz, nós seríamos essa criança extremamente mimada, essa criança que acha que tem direito a tudo, né, que se acha dona de tudo, tem uma autossuficiência gigantesca. Eu me lembro do padre Paulo Ricardo, ele dizia assim, se não houvesse o sofrimento no mundo, os homens seriam tremendamente orgulhosos. Tremendamente orgulhosos, porque eles se achariam donos da vida, eles não precisam de Deus, né? Não precisam de Deus. O que é que faz com que você clame por Deus, procure a Deus?
é a dor, o sofrimento. Então, nós aprendemos no amor, mas aprendemos muito na dor. Não é? E graças à dor, as pessoas, muitas pessoas encontram a Deus. Por isso, um pensador inglês chamado Lewis, C.S. Lewis, ele é muito conhecido, ele dizia assim, que a dor é um megafone de Deus. É um megafone de Deus. É quando Deus ele quer ali, né, falar em alta voz para o seu filho, para sua filha, né, ele permite a dor para que essa pessoa possa encontrá-lo. E então a dor ela supera, né, a nossa, enfim, a dor ela aflige muito, né, o ser humano, e ele vai recorrer a uma força maior diante da dor, né, ou diante do mal. Então tudo isso leva para Deus. Então, na verdade, Deus ele tem toda uma sabedoria que ele faz com que a dor e o sofrimento e o mal sejam um caminho que nos leva para ele, para a salvação. Uma vez, uma pessoa muito santa que conversava com Jesus diariamente, perguntou para Jesus, Jesus, por que que essa minha amiga está passando por esse sofrimento tão grande? E aí Jesus falou assim, porque este é o melhor caminho para ela. Se houvesse um caminho melhor para ela, eu faria ela passar por esse caminho. É que este é o melhor caminho para ela. Isso é um mistério para nós, né? Saber, só Deus para saber qual que é o melhor caminho para cada pessoa, levando em conta não só a pessoa em si, mas todo o conjunto, a família, as pessoas que estão em torno, porque Deus ele está querendo que nós nos convertamos e que convertamos todas as pessoas que estejam à nossa volta. Então, às vezes, por uma pessoa próxima, nem tanto por nós, é que nós estamos passando por aquela dor e aquele sofrimento, porque isso vai fazer essa pessoa próxima encontrar a Deus. Então, são caminhos que Deus tem. Por exemplo, né, ontem eu estava falando com uma moça que eu conheci uns anos atrás, e que um determinado dia ela falou que estava grávida, e já eram 3 meses, e ela ficou sabendo que essa menina é anencefálica. E o que essa moça de jovem, de 24 anos, disse, eu vou levar até o fim essa gravidez. Vou levar até o fim. Para mim, é uma filha, e eu já amo aqui dentro de mim, né, e vou levar até o fim. E ela reagiu de uma maneira tão bonita e tão entregue nas mãos de Deus que ela resolveu chamar essa menina de Maria. Maria. E só Maria, não Maria Luísa, Maria nada, Maria. Né? E a Maria, ela nasceu em abril do ano passado. E ela está viva até hoje. 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. E ela pertence a um grupo de mães do mundo inteiro, de mães de crianças anencefálicas, que nenhuma está viva. Nenhuma das crianças que já nasceram nesse grupo e que estão nascendo nesse grupo estão vivos. Só Maria. Que coisa. E ela fala, Padre Paulo, eu sou uma antes e outra depois. E o marido a mesma coisa. Padre Paulo, a minha filha mudou a minha vida. Eu sou outro ser humano. Outro ser humano. Né? O que eu aprendi, tenho aprendido com a Maria, e o amor que eu tenho por ela, a maior dor deles, sabe qual é? De perdê-la. Eles amam tanto essa menina, mas amam tanto, que eles sofrem de pensar que vão perder essa menina em algum momento. Que coisa, né?
é assim. Aí você vê aquilo que a gente diz, a igreja diz, que a dor é uma bênção. O sofrimento é uma bênção, né? Porque em vez do sofrimento ele fazer vítimas, ele faz santos. Então, bonito, né? Quer dizer, você pode pegar duas pessoas que elas vão passar pelo mesmo sofrimento, o mesmo. Uma pode se tornar vítima, né? Ficar, por quê? E começar a reclamar, começar a tornar a vida dos outros um inferno, porque ela não vai abraçar a cruz, ela vai se revoltar com a cruz. E outra pessoa carregando a mesma cruz pode abraçar e se tornar muito santa, e se tornar santa. Uma pessoa maravilhosa, cheia de sabedoria. As pessoas que eu conheço no final da vida mais maravilhosas, com um brilho nos olhos, com uma alegria profundíssima, são as pessoas que mais sofreram na vida. Agora você quer ver uma patricinha, né, um Mauricinho frívola, são aquelas lá que são dondocas, que não sofrem nada, que não tem nenhum problema na vida, né, e ficam totalmente superficiais, vazias, não é assim? Né? Então, isso é o mal moral. Bom, aí depois tem toda a questão do mal moral. Por que Deus permite o pecado, né? Permite a maldade humana? Isso também é algo que Deus ele poderia ter feito diferente. Deus ele poderia ter feito um mundo sem pecado, sem maldade. Né? Só que os santos eles dizem assim que Deus preferiu criar um mundo onde há a possibilidade do mal, onde nós temos uma liberdade tanto de fazer o bem como de fazer o mal. Deus ele é infinitamente livre, mas ele nunca, jamais fará o mal. A liberdade não significa fazer o mal, né? Porque a liberdade de Deus é perfeita. Então ele jamais, além do mais, o mal é ausência de bem. E Deus assume a bondade, então não tem como Deus fazer o mal. Mas ele é infinitamente livre. Então a liberdade não significa fazer o bem ou fazer o mal. Só que Deus deu essa capacidade para nós, porque nós somos criaturas, temos uma liberdade de uma criatura, não a liberdade perfeita, de poder fazer o mal. Mas ele poderia impedir isso. Por exemplo, Nossa Senhora. Nossa Senhora nasceu com um dom que é o dom da impecabilidade. Nossa Senhora, ela recebeu uma graça de Deus para ela não cometer nenhum pecado na vida dela. Nossa, como é possível? Pois é, ela recebeu esse dom de Deus, de não cometer nenhum pecado. Puxa, então ela não tinha liberdade? Tinha liberdade, a liberdade dela era de fazer algo bom ou fazer algo muito bom, né? Ou coisas assim que ela não entendia, né? Não entendia por que Jesus fazia tal coisa, por que Jesus sumiu 3 dias quando Jesus tinha 12 anos, e eles foram lá para Jerusalém, e Jesus ficou 3 dias sem eles encontrarem Jesus. Então Nossa Senhora tudo isso fazia a Nossa Senhora crescer, né? Porque ela tinha espaço de liberdade para crescer, que são as provações de Nossa Senhora, só que ela não pecava. Né? E Deus podia fazer todo mundo igual a Nossa Senhora. E por que ele não fez todo mundo igual a Nossa Senhora? Então, um santo, ele vai falar assim, eu achei a melhor explicação até hoje na minha vida sobre isso. Ele falava assim, que, vamos imaginar um quadro. Um quadro, ele tem luzes e sombras, na verdade? E é justamente esse contraste entre a luz e a sombra que você vê as figuras, que você vê os objetos. Então, no fundo, ele fala assim, se não houvesse sombra, o bem não brilharia tanto como brilha. Ou seja, se eu posso fazer o mal hoje,
Pois é, vamos imaginar que hoje eu, no momento de raiva, eu xingue, brigue, discuta, suba as paredes com meu irmão. Só que eu lutei muito nessa hora e não faltei nada na caridade. E eu tinha a possibilidade de fazer tudo isso de ruim. E eu fiz o contrário. Isso vale muito mais do que se você não tivesse a possibilidade de fazer o mal. Porque podendo fazer o mal, quer dizer, podendo ir para baixo, e você vai para cima, isso vale muito mais do que se você não pudesse ir para baixo. Então, né, vocês entendem, né? Se eu só posso fazer isso, então o meu mérito é isso aqui. Agora, se eu posso fazer isso e faço isso, meu mérito é isso aqui agora. Então, o bem fica muito mais ressaltado quando há a possibilidade de fazer o mal. Então, Deus ele preferiu um mundo assim para que esse bem fosse assim, para que brilhasse muito, muito bem. E o que ele vai fazer, então, com o mal que as pessoas fazem? Para os outros que acabam sendo vítimas desse mal. Né? Puxa vida, fruto de um ladrão, ele se deu um tiro e eu fiquei, sei lá, né, quase morri, fui parar no hospital. Então, puxa, por que Deus permite que uma pessoa faça isso? Então Deus, o que ele vai fazer? Do mal, ele vai tirar o bem. De todo mal, ele vai tirar o bem. De tal forma que essa pessoa que levou o tiro, ela vai crescer espiritualmente, ela vai crescer na capacidade de perdoar, ela vai crescer na virtude da paciência, ela vai compreender as pessoas que fazem o mal, porque muitas vezes é porque não tem uma família boa por trás, ou seja, essa pessoa vai evoluir muito através do mal que Deus permitiu e permite dos seres humanos. Então Deus, por isso a gente fala, São Paulo, ele fala assim, que tudo concorre para o bem. Deus faz concorrer tudo para o bem. Ele converte o mal em bem. Sempre, 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 sempre. E Santo Agostinho também dizia assim, Deus dos males tira bens. Dos grandes males, grandes bens. É assim. Então Deus, no fundo, está fazendo a sua obra. Mesmo permitindo o demônio existir e o demônio fazer todo o mal que ele faz. Porque, no fundo, o demônio acaba trabalhando para ele. Porque ele fazendo o mal, ele vai fazer com que os seus bons filhos, né, do mal tirem um bem muito grande. Então, o próprio mal, a própria tentação faz com que nós sejamos santos. Se não tivesse tentação, né, nós não cresceríamos. Não é? Se não tivesse provação, nós não cresceríamos. Então, o demônio ele vai tentar, né, ele vai fazer o seu mal ali, mas no fundo ele está ajudando Deus a santificar as almas. Sendo que ele não quer isso, o demônio, só que ele acaba fazendo isso. Porque o demônio, o que ele quer é perder todo mundo, porque ele tem ódio. O demônio, ele vive do ódio. Né, do ódio a Deus e do ódio ao bem, porque ele optou por esse caminho, né, de não seguir a Deus, de não seguir o caminho do bem. Né? Então, interessante, hein? Puxa vida, hein? Então, por isso que Cristo falou, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, não tem como ser discípulo de Cristo sem carregar a cruz. Na verdade, não tem nenhum ser humano que não carrega a cruz. Mas se eu for discípulo de Cristo, com certeza eu vou carregar a cruz. Por quê? Porque através dela ele vai me santificar. Através dela que ele vai fazer uma obra-prima em nós. É como ele pegar o Michelangelo, pegar a talhadeira
E vai doer, né? Pegar a talhadeira e bater ali, né? No mármore, né? Vamos imaginar que nós somos o mármore. Mas ele está fazendo o quê? Uma obra-prima, ele está fazendo a Pietà. Então Deus, através da dor, ele está fazendo uma obra-prima em nós, em cada um dos seus filhos. Mas tudo isso também é decorrência do pecado. Pecado que existe no mundo. E, portanto, também toda a dor e o sofrimento, eles existem só aqui. Porque na outra vida, não vai ter mais. Na outra vida, que é eterna, é só alegria. Só felicidade. Só. Porque tudo isso aqui é para a gente ser santo e entrar no céu. Entrou no céu, acabou. Já é santo, não precisa mais nada, não precisa crescer. Você já cresceu. Você já é o máximo, você já é o máximo da pureza, do amadurecimento, da santidade, da bondade. A santidade é o máximo do ser humano. Então, e nós vamos entrar no céu santos. Então lá é só alegria. E não só alegria, mas uma alegria infinita, que nós não temos a menor ideia da felicidade, da beleza, da bondade que tem no céu. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E qual que é o tempo que a gente sofre? Isso aqui, ó, comparado com uma reta eterna, a vida eterna é uma linha reta infinita. O que são 100 anos? Isso aqui, ó. É nada. É nada. Isso aqui, esse nada é para dar passagem. Na verdade, não é para dar passagem a isso aqui, é para dar passagem a isso aqui. Né? Dá um salto lá para cima, que é o céu, que não, nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus preparou para aqueles que o amam. É o que dizia São Paulo do céu, que não dá para imaginar, não dá para imaginar o que é o céu. Se aqui na Terra já tem momentos da vida, lugares que você fala que é o paraíso, você imagina o que é algo que Deus preparou com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado. Não tem palavras. Tanto assim que na Bíblia não tem nenhuma descrição do céu. Porque nada é capaz de descrever o céu que existe aqui na Terra. Absolutamente nada, nada, nada. Não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Por isso que não tem nenhuma descrição do céu. Que coisa, hein? Então, nossa, agora vocês estão com a cabeça ali. Puxa vida, tem muita coisa para digerir agora, hein? Muita coisa para pensar, para digerir, não é?